E se eu dissesse que Taiwan não é apenas luzes de neon, babotéia e arranha-céus? Por trás do brilho e do glamour existe um mundo secreto de lutas ocultas, tradições antigas, vida noturna selvagem e histórias que você nunca verá em cartões postais. De templos erguidos ao lado de polos de tecnologia, mercados noturnos cheios tanto de sobrevivência quanto de espetáculo, Taiwan é uma ilha de contrastes, onde os sonhos encontram a realidade e a modernidade dança com a tradição. Fique ligado, porque esta é Taiwan como você nunca viu antes. 20 Vida em Taiwan. Por trás do brilho e do glamour da cidade. Taiwan é frequentemente descrito como um dos lugares mais únicos da Ásia, uma pequena ilha que de alguma forma consegue equilibrar tradições antigas com uma modernidade futurista. Na superfície, cidades como Taipei deslumbram com arranha-céus iluminados por neon, trens de alta velocidade, mercados noturnos intermináveis, distritos de compras se parecem nunca dormir. Mas por trás de todo o brilho e glamour existe uma história mais profunda de resiliência, criatividade e lutas diárias que definem a vida real em Taiwan. A movimentada capital da ilha, Taipei, é um exemplo perfeito desse contraste. Enquanto turistas são atraídos pelo Taipei 101 e pelos intermináveis shoppings, os locais sabem que a vida não é apenas sobre marcas de luxo ou vistas de arranha-céus. Trata-se da correria das rotinas diárias, estações de metrô lotadas, estudantes estudando até tarde da noite, trabalhadores de escritório fazendo longas jornadas e famílias reunidas em pequenas lojinhas de macarrão de rua. A vida é acelerada e competitiva, mas profundamente enraizada na comunidade e nos laços familiares. O que torna Taiwan ainda mais fascinante é a sua capacidade de misturar o antigo e o novo na vida cotidiana. Templos antigos ficam lado a lado com edifícios de alta tecnologia. Você verá pessoas rezando com varas de incenso pedindo boa sorte, enquanto a poucos passos dali startups de tecnologia estão projetando o futuro da inteligência artificial e dos microchips. A economia de Taiwan é movida por sua indústria tecnológica, mas a ilha nunca perde contato com suas tradições, festivais e crenças populares. Os mercados noturnos são outro vislumbre da vida real por trás do glamour. Embora pareçam atrações turísticas coloridas cheias de lanches exóticos e jogos curiosos, para os locais eles são um modo de vida. Aqui, famílias vêm para jantares acessíveis, estudantes se encontram depois das aulas e vendedores dependem desses mercados para sobreviver. O cheiro do tofu fedido, bancas de babotéia em cada esquina e omelete de ostras chiando representam não apenas comida, mas sobrevivência, cultura e identidade. A habitação é uma das lutas ocultas por trás da prosperidade de Taiwan. Atrás do horizonte iluminado estão apartamentos apertados e preços imobiliários altíssimos que pesam sobre as gerações mais jovens. Muitos jovens profissionais moram com os pais por muito mais tempo do que gostariam, não por tradição, mas porque possuir uma casa em Taipei se tornou quase impossível. Essa luta revela a diferença entre a imagem glamourosa da vida na cidade e os desafios cotidianos de conseguir sobreviver. Ainda assim, apesar do ritmo acelerado, Taiwan tem uma calorosidade que a diferencia. Estranhos estão sempre prontos para ajudar se você estiver perdido. Comerciantes muitas vezes fazem um esforço extra por seus clientes e eventos comunitários unem bairros de uma forma que parece rara em cidades modernas. Mesmo em seus distritos mais movimentados, há um senso de segurança, simpatia e abertura que faz Taiwan se destacar do resto do mundo. A vida em Taiwan não é apenas luzes de neon e confortos modernos. É a história de pessoas equilibrando sonhos com realidade, crenças antigas com tecnologia futurista e tradição com mudança. É esse ritmo oculto por trás do rosto glamouroso da cidade que faz de Taiwan um dos países mais únicos e fascinantes da Terra. 15. Entre hospitalidade e reserva. Taiwan é frequentemente descrito como um dos países mais acolhedores da Ásia, um lugar onde viajantes são recebidos com calor, generosidade e uma mão amiga em cada esquina. No entanto, ao mesmo tempo, Taiwan carrega uma sutil reserva cultural, uma polidez silenciosa enraizada em suas tradições, que torna as interações tanto fascinantes quanto únicas. Visitantes em Taiwan frequentemente compartilham histórias de estranhos que se esforçam para ajudar. Se você se perder nas ruas sinuosas de Taipei, não se surpreenda se um transeunte não apenas der direções, mas acompanhá-lo pessoalmente até o destino. Em cidades e vilarejos menores, os moradores o convidarão para suas casas para um chá, uma refeição ou até para passar a noite, um gesto que reflete profundo senso de hospitalidade e comunidade ainda vivo na cultura taiwanesa. Essa simpatia está ligada à história de Taiwan com valores confucionistas e vida centrada na comunidade. As pessoas são criadas com a crença de que ajudar os outros não é apenas boa educação, mas parte de sua responsabilidade para com a sociedade. A hospitalidade se torna uma extensão natural da vida diária. Mas por baixo desse calor existe um contraste cultural fascinante, um forte senso de reserva pessoal.
Os taiwaneses geralmente são cautelosos ao expressar emoções profundas ou opiniões pessoais com estranhos. Respeito e modéstia têm prioridade sobre confronto ou intimidade excessiva. Na conversa, você pode notar silêncios educados, uma preferência por ouvir antes de falar e um esforço para evitar ofender os outros. Esse delicado equilíbrio entre abertura e reserva também é visível na vida diária. Os espaços públicos em Taiwan são notavelmente silenciosos e organizados. Mesmo em estações de metrô lotadas, há pouco empurra-empurra ou gritos. As pessoas fazem fila pacientemente e as conversas permanecem suaves, refletindo o respeito coletivo pelo espaço dos outros. Ainda assim, se alguém tropeçar ou precisar de ajuda, dezenas de mãos se estendem imediatamente para ajudar. A combinação de hospitalidade e reserva é um dos traços culturais mais únicos de Taiwan. Ela dá ao país sua atmosfera acolhedora e, ao mesmo tempo, mantém uma distância respeitosa que faz os visitantes se sentirem confortáveis e honrados. É uma sociedade que abraça calorosamente os de fora, preservando ao mesmo tempo sua própria dignidade cultural. 10. Preservando a tradição em um ritmo moderno. Taiwan é um dos raros lugares do mundo onde você pode ver tradição antiga e modernidade de ponta coexistindo perfeitamente. Caminhe pelas movimentadas ruas de Taipei e você encontrará arranha-céus iluminados por neon, trens de alta velocidade cruzando a ilha e alguns dos polos tecnológicos mais avançados da Ásia. Ainda assim, a poucos passos dali, você pode encontrar templos com séculos de história onde a fumaça de incenso sobe ao ar e monges entoam preces transmitidas por gerações. A cultura da ilha é profundamente influenciada pela herança chinesa, pela história colonial japonesa e pelos costumes indígenas. Festivais como o Festival do Barco Dragão e o Festival das Lanternas são celebrados com a mesma intensidade que shows pop modernos e convenções de anime. Mercados noturnos servem babotéia ao lado de remédios herbais tradicionais, enquanto artesãos ainda fabricam cerâmica e lanternas de papel usando técnicas ancestrais. No interior de Taiwan, as tradições permanecem ainda mais fortes. Vilarejos preservam antigos rituais folclóricos, como a peregrinação da Jia Mazu, onde milhares seguem a deusa Mazu pela ilha em uma das maiores procissões religiosas do mundo. Grupos indígenas, como os Amis e os Atayal, continuam a dançar, usar roupas tradicionais e compartilhar histórias orais que os conectam à terra e a seus antepassados. O que torna Taiwan verdadeiramente única é o equilíbrio que mantém, abraçando inovação sem perder suas raízes. Enquanto é um centro global de produção de semicondutores, também é uma terra onde mestres do chá continuam a delicada arte de preparar o olo, e escolas de caligrafia ensinam a beleza do pincel e da tinta em uma era de smartphones. Em Taiwan, a tradição não resiste à vida moderna, ela dança com ela. Essa harmonia cria um ritmo cultural diferente de qualquer outro no mundo, tornando a ilha não apenas moderna, e não apenas tradicional, mas uma rara mistura de ambos, preservada e viva em cada canto. 5. Vida noturna surpreendente e massagem de final feliz. Taiwan pode parecer calma, moderna na superfície, mas quando o sol se põe, a ilha se transforma em um mundo completamente diferente. A vida noturna aqui é uma explosão de cores, música e surpresas ocultas que a maioria dos viajantes nunca espera. De mercados noturnos iluminados por neon cheios do aroma de comida de rua chiando a clubes underground que tocam batidas eletrônicas, até o nascer do sol. A vida noturna de Taiwan é mais diversa do que a de muitos países 10 vezes maiores. Taipei, a capital, é o coração pulsante dessa cultura noturna. Bares em terraços oferecem vistas deslumbrantes do Taipei Centrum brilhando contra o céu noturno, enquanto karaokês agitados ecoam com risadas e músicas de grupos de amigos e trabalhadores em busca de escapar do estresse do dia. Os famosos mercados noturnos da cidade, como Shilin e Haoi, permanecem vivos até altas horas da noite, onde viajantes podem provar tofu fedido, babotéia e até petiscos exóticos como sopa de cobra. Mas além da comida e da música, a vida noturna de Taiwan esconde algo ainda mais incomum que se tornou parte de sua reputação. Entre as experiências curiosas, um dos aspectos mais comentados é a massagem de final feliz em Taiwan. Embora a massagem tradicional em Taiwan tenha raízes na medicina chinesa, ponto de pressão e terapias de cura, alguns salões de massagem, especialmente em Taipei e em certos distritos noturnos, oferecem uma experiência mais voltada para adultos. Essas massagens não são anunciadas abertamente, mas sussurradas em círculos de viajantes e conversas sobre vida noturna. Para muitos turistas, isso é visto tanto como um choque quanto uma fascinação, uma mistura incomum de relaxamento, indulgência e tabu envolta na cultura noturna da ilha. Esse lado de Taiwan revela os contrastes que tornam o país tão único. Por um lado, é profundamente tradicional, valorizando a ética confucionista, tempos e honra familiar. Por outro, tem uma vida noturna ousada, aventureira e às vezes escandalosa.
Esses contrastes mantêm os viajantes voltando, pois cada noite em Taiwan pode parecer como entrar em outro mundo, onde mistério, emoção e experiências inesquecíveis estão sempre esperando. Uma ilha, muitas camadas de identidade. Taiwan é frequentemente descrita como um dos lugares mais únicos da Terra, não apenas por suas paisagens ou cidades modernas, mas por sua identidade complexa. Esta ilha guarda uma fascinante mistura de culturas, histórias e influências que a tornam diferente de qualquer outro lugar no mundo. À primeira vista, Taiwan é uma nação moderna com cidades movimentadas como Taipei, mercados noturnos iluminados por neon, tecnologia de ponta e algumas das velocidades de internet mais rápidas do mundo. No entanto, por baixo da superfície, a ilha carrega camadas profundas de patrimônio cultural moldadas por séculos de migração, colonização e mudanças políticas. Historicamente, Taiwan foi lar de povos indígenas com raízes austronésias, cujas tradições e idiomas ainda sobrevivem hoje em vilarejos nas montanhas e cidades costeiras. Mais tarde vieram ondas de colonos chineses Han, trazendo consigo tradições chinesas, valores confucionistas e a língua mandarim, que se tornou dominante na vida cotidiana. Durante o final do século XIX e início do século XX, Taiwan foi governada pelo Japão por 50 anos, deixando ferrovias, arquitetura e até influências culinárias que ainda definem partes da cultura taiwanesa hoje. Essa mistura de influências criou uma identidade verdadeiramente híbrida. Caminhe pelas ruas de Taipei e você encontrará templos budistas ao lado de santuários japoneses, rituais taoístas misturados com tradições indígenas e mercados noturnos vendendo tanto bolinhos chineses quanto lanches no estilo japonês. Ainda assim, a identidade de Taiwan não é apenas sobre o passado, também é sobre a luta para definir o presente. Oficialmente, a ilha é conhecida como República da China, mas para a maioria das pessoas aqui, a vida se sente distintamente taiwanesa. Desde a língua que falam, a comida que comem até os valores democráticos que orgulhosamente sustentam. O povo de Taiwan se vê diferente do continente, forjando uma identidade moderna que é tanto global quanto local. Até a religião em Taiwan reflete essa identidade em camadas. É uma das sociedades religiosamente mais diversas do mundo, onde taoísmo, budismo, cristianismo e tradições populares coexistem em harmonia. Festivais como o Festival dos Fantasmas, as peregrinações de Mazu e as celebrações do Ano Novo Lunar destacam a vibrante mistura cultural da ilha, reunindo diferentes gerações em demonstrações de fé e tradição. A situação política única da ilha adiciona outra camada. Não oficialmente reconhecida por muitos países, Taiwan existe em uma área cinzenta da diplomacia internacional, mas continua a prosperar como um polo global de tecnologia, inovação e cultura. Sua própria sobrevivência e sucesso tornam sua identidade ainda mais complexa e ainda mais fascinante. Taiwan é a prova de que identidade nunca é simples. É uma história escrita ao longo de séculos de mudanças, misturando tradições indígenas, herança chinesa, influência japonesa e ideais democráticos em uma ilha notável. Uma ilha, muitas camadas de identidade, isso é o que torna Taiwan verdadeiramente única. E essa é Taiwan. Uma ilha onde luzes de neon escondem preces antigas, onde arranha-céu ficam ao lado de templos e onde cada mordida em um mercado noturno conta uma história de sobrevivência e tradição. Mas isso é apenas o começo. O verdadeiro Taiwan é mais profundo, mais estranho e muito mais fascinante do que você pensa. Então, o que mais te surpreendeu em Taiwan? As lutas ocultas, os segredos da vida noturna ou a maneira como a tradição ainda dança com a modernidade? Me conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de esmagar o botão de like se esta jornada explodiu sua mente, se inscrever para mais documentários reveladores do mundo todo e ativar o sino para nunca perder uma história que os guias de viagem comuns não ousam contar. Até a próxima. Continue explorando, continue questionando e prepare-se, porque nosso próximo destino vai te chocar ainda mais.